Com a devida licença, eu peço a palavra para fazer uso dessa tribuna. Inicialmente, cumprimento amplamente as vossas excelências, professores e doutores da mesa diretiva. Cumprimento e saúdo vossas senhorias, os professores e coordenadores, bem como as senhoras e os senhores, familiares, médicos, colegas residentes e amigos aqui essa noite. Queridos formandos, sinto-me honrado em ser talvez o primeiro patologista desta casa a discursar na cerimônia de colação de grau dos residentes, para provar que nós, patologistas, também somos sociáveis, amigáveis. Talvez essa minha exposição me torne um patologista, de certo modo, com atipias, mas creio em mim, é por uma excelente e justa causa. Antes de adentrar neste humilde discurso, eu peço inspiração às musas, pois o trabalho de transmitir aos senhores o texto de hoje é árduo e penoso. E hoje pensemos juntos e pensemos livres, lembrando-nos sempre que a universidade é fundamentada no debate e na dialética. Pois todo debate, dialética e toda ideia devem ser livres, e toda liberdade gera pensamento, e todo pensamento a ciência, toda verdadeira ciência a luz. Impossível não expor a voz o meu contente entusiasmo com a elevação de grau dos médicos aqui hoje presentes. Tantas belas especialidades, algumas em menor ou maior tempo de duração, mas todas igualmente complexas em todos os sentidos, técnico, estrutural, psicológico, físico e ético. É irrefutável que, se estamos aqui hoje, é porque tivemos mérito. E feliz daquele que as teve por completa totalidade e integridade. Feliz ainda aqueles que compreenderam essa jornada como um mito, e como todo mito, uma jornada épica. Sob a perspectiva de toda jornada, apesar de toda dificuldade, o auxílio virá daqueles que se comprometeram com honra e dignidade à condução do nosso percurso. São os nossos mestres, nossos professores, nossos guias. Mas feliz daqueles que tiveram em sua jornada, pois foram mais seguras e felizes, assim como disse Dante em sua Divina Comédia ao ver o poeta Virgílio: és meu mestre, o modelo sem segundo. Unicamente és tu que has me ensinado o belo estilo que honra-me neste mundo. Entretanto, se me permitirem o meu engenho e arte, trarei esse discurso a uma ótica da minha querida especialidade, a patologia. Patologia significa, em tradução do grego pathos, o estudo, o entendimento da doença. Arcaicamente, a palavra em grego pathos traduzia-se em um complexo sentimento de sofrimento, vícios, que mais tarde no latim transformou-se em passio, que termina na atual palavra paixão. A paixão para os antigos médicos hipocráticos e galênicos não possuía um sentido de enamoração, de eros, como temos hoje em nossa atual interpretação, mas sim uma conotação etiológica das doenças. Paixão para os filósofos também não tem conotação erotizante, mas sim sinônimo de vícios, ou seja, os opostos das virtudes. A falta de virtudes, portanto, é o motivo do adoecimento da alma. O tempo passou e no século XIX e início do século XX, com avanços da tecnologia, o médico prussiano Rudolf Virchow revolucionou a medicina, colocando um fragmento de tecido doente no microscópio. Ali Virchow concluiu que a base morfológica das doenças advinha da estrutura celular.
Assim como os filósofos colocaram a perspectiva dos vícios humanos como patos, a doença da alma, eu gostaria de hoje ousar colocar sobre a ótica do meu microscópio filosófico a alma e a ética do médico contemporâneo. Gostaria de analisar juntamente convosco o que torna a alma de nós médicos atuais tão doentes, que tem provocado uma pandemia de fracassos e da decadência ética da medicina contemporânea. Por isso, minha missão oratória hoje é árdua, pois posso dizer eu, representante dessa medicina dessa geração, que direi eu, representante de uma geração ansiosa, deprimida, imediatista, aos nossos antecessores sem titubear. Quando foi que nos tornamos escravos da mercantilização dessa profissão, imersos em uma vida médica servil, desumana e exagerada? Eis as patologias que corroem a moral médica contemporânea, a medicina como meio e não como fim. O paciente como meio de se conquistar algo, não como fim. O esquecimento de nosso juramento a Hipócrates. Durante minha residência no departamento de patologia, descobri um pequeno livro, já empoeirado, de um professor dessa casa. Este livro se chama Coletânea de Heitor Rosa, originais inéditos do professor, escritor e médico. Talvez seja inconcebível que um aluno da Faculdade de Medicina da UFG passe por sua graduação sem saber quem foi este homem. É médico, gastroenterologista e doutor em medicina, escritor, colunista e poeta. Seu legado para essa casa e para a medicina brasileira fora muito além da criação do tradicional show do esqueleto. Doutor Heitor Rosa nos deixa uma mensagem de esperança, fé, credibilidade para com a nossa profissão. Em 2007, ele escreveu os seguintes excertos para um jornal. Eu peço licença, professor, para a leitura ipsis literis. Abre aspas. Socorro. Mais uma escola médica. O médico não é um profissional para ser reproduzido rapidamente. Generalista é uma coisa muito séria e difícil, com uma formação muito elaborada. A abertura de um novo curso de medicina deveria se justificar não pela demanda de candidatos, mas sim por uma necessidade social. Médicos em nossa região não faltam, juro. Escolas médicas também não. Se quiser abrir novas escolas para atender a demanda dos pais, dos candidatos, calculamos que seriam necessárias quase 300 faculdades do país. O comércio, o lucro e a vaidade nem sempre estão ao lado do bom senso. Eis os textos de quase 20 anos atrás. Atuais, não? Estranhamente atuais, estranhamente relevantes, escritos em 2007. Diria o doutor Heitor Rosa hoje aqui nessa sala. Bem, talvez ele poderia nos dizer, se ele gentilmente aceitou meu convite e hoje está aqui nos prestigiando. Ao senhor professor, todo agradecimento em comparecer a essa cerimônia, por tudo que contribuiu para o desenvolvimento dessa casa, pois o senhor foi inspiração para mim. Tua obra foi uma inspiração a muitos que já passaram pela Universidade Federal de Goiás. Não é minha intenção condenar a medicina científica baseada em evidência, pois fora com ela que avançamos tanto em tecnologias essenciais para o refinamento diagnóstico, terapêutico e prognóstico. Por ela hoje estamos aqui. Sem ela não haveria os antibióticos presentes de hoje, as vacinas, as subclassificações moleculares dos tumores, as mínimas invasões de cirurgia e as terapêuticas medicamentosas dos doentes mentais,
Entretanto, apesar de toda a evolução em estrutura científica e metodológica, não evoluímos em nada nos valores, virtudes e sabedoria que talvez a humanidade arcaica tivesse ainda mais do que nós. Quiséramos nós que os antibióticos tivessem evoluído junto com a caridade, que as vacinas tivessem evoluído juntas com a fraternidade, que as subclassificações moleculares dos tumores tivessem evoluído juntos com a honra, que as cirurgias robóticas tivessem evoluído juntas com a justiça, que os medicamentos tivessem evoluído juntos com a ética. Portanto, eis a questão: a medicina realmente evoluiu como pensamos? Pois, apesar de tudo, o fio tênue que une a medicina hipocrática antiga ainda não mudou, apesar do passar dos séculos e dos milênios. A medicina não se trata de curar doenças, mas sim cuidar de pessoas. Somos hoje especialistas em dar mais dias de vida, expandir, dilatar os anos, e apenas isso. E hoje, nessa cerimônia, possamos estar formando especialistas que, além de dias de vida, deem vida aos dias. E agora, discípulo de Hipócrates, pergunto-te: quando foi que tu esqueceste de ti mesmo? Quando foi que, imerso em tolas burocracias, papeladas infinitas, conflitos interpessoais, orgulhos trapaceiros, discórdias incabíveis, medos, ansiedades paralisantes, esqueceste do sorriso que destes ao ler o teu nome na lista de aprovados do vestibular? Foram os teus sonhos moídos por uma moenda da vida material? Tanto, apesar de todas essas posições, trago-lhes palavras de esperança. E a esperança é o espelho do que reflete hoje essa casa. Por profissionais elevados que arduamente seguiram seu caminho mítico e heróico para hoje estar aqui. Orgulhem-se, pois representamos hoje o melhor da nossa geração e damos orgulho aos que nos antecederam. Seremos modelos para os que nos sucederão. Optamos por livre escolha um caminho mais difícil, mas neste dia concluiremos que o caminho mais fácil muitas vezes não é o melhor a ser seguido. Que os símbolos de seus mestres que passam o canudo e o bastão seja o símbolo da vossa confiança, que estes depositaram em vossa formação. É hora de colher os bons frutos das sementes da árvore do conhecimento. Teria ficado Francisco Ludovico, fundador desta casa, mais orgulhoso? Saibam das tuas raízes. De nada mais precisarão, senão apenas honrar os que vieram e viram antes de ti. E por fim, convido a todos os meus queridos colegas médicos, agora efetivamente elevados ao grau máximo de suas belas especialidades, comigo a fecharem os olhos e elevar os seus pensamentos junto às minhas falas, independentemente de credo ou religião. Ouça-as. Que hoje, mais do que nunca, meus pensamentos, minha inteligência e meu mérito, e minha imaginação me deem asas para voar. Voar alto. Pois aqueles que um dia estiveram voando aos céus, nunca estarão novamente na terra sem estar olhando para cima. E nos dias tristes eu me recorde do sorriso despretensioso que um dia eu dei na minha querida infância. Que ao cuidar de um doente, eu me recorde que ele é o amor e a família de alguém. Que eu possa dar orgulho àqueles que me criaram e que, com árduo sacrifício, me colocaram hoje aqui. Mesmo em casos de incredulidade, eu possa crer no mínimo na fé e na esperança dos que creem, pois são a única coisa que lhes resta. Eu nunca ceda às opiniões destrutivas dos tiranos,
que insistem em dizer que em nós não há maturidade. Pois o que é a maturidade, senão o fruto maduro da árvore da vida, que dá sua vida para que se espalhem as sementes? Este meu medo do novo seja apenas o chumbo da ignorância, podendo eu transformá-lo no ouro da sabedoria. Que eu confie na verdadeira ciência, metodologia e no academicismo, lembrando-se sempre de abster-me de suas grifes e interesses. Que eu possa viver uma vida em dignidade, comendo pão advindo do suor do meu rosto, bebendo vinho drenado do esforço do meu labor. Que eu nunca me esqueça da dor e do sofrimento dos que padecem. Que seja eterna minha reverência e respeito ao símbolo, o que é a dor física e espiritual humana, e meu papel de tirá-la ou amenizá-la. Acima de tudo, contemplai a dor e o sofrimento humano. Assim verás o mel da vida, a leveza dos astros, o hálito do espírito, verde das flores e a flor que nasce nos campos. E que, independentemente da minha crença ou da sua religião, eu possa evoluir com o melhor de mim todos os dias, com o que disse o poeta Khalil Gibran neste seu texto. Deus, nos tempos antigos, quando as primeiras palavras vieram aos meus lábios, subi a montanha sagrada e falei com Deus, dizendo: Mestre, sou teu escravo. Tua vontade oculta é a minha lei. Eu te obedecerei para sempre. Mas Deus não respondeu, como uma poderosa tempestade foi embora. Depois de 1000 anos, subi a montanha sagrada e novamente falei com Deus, dizendo: Criador, eu sou a tua criação, do barro me formaste e a ti devo tudo. E Deus não respondeu, e como 1000 asas velozes foi embora. Depois de 1000 anos, subi novamente a montanha sagrada e falei com Deus, novamente dizendo: Pai, eu sou teu filho. Com piedade e amor me deste a luz, e através do amor e da adoração herdarei o reino. E Deus não respondeu, e como a névoa que cobre as colinas distantes, ele passou. E depois de 1000 anos, subi a montanha sagrada novamente e falei com Deus, dizendo: Meu Deus, minha meta, cumprimento. Eu sou o teu ontem, tu és o meu amanhã. Eu sou a tua raiz na terra, tu és a minha flor nos céus. Juntos cresceremos diante da face do sol. Só então Deus se inclinou para mim, e em meus ouvidos sussurrou palavras de doçura. E assim como um mar que envolve um riacho que desce até ele me envolveu. Quando eu descia aos vales e às planícies, Deus também estava lá. Muito obrigado.